Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração ferve de alegria por estar aqui junto com você, desfrutando desse momento na presença de Deus, com o estudo da Palavra de Deus. Antes de nós avançarmos e chegarmos, como eu gosto de dizer, do bem bom do momento com Deus, que é o estudo, as reflexões, as impressões que o Espírito causa em nosso coração, deixa eu perguntar algo que eu sempre repito todos os momentos. Você já é inscrito no canal? Davi, por que é que tu pergunta todo dia? Porque é dessa forma que o canal vai crescendo. E o canal crescendo, ele vai alcançar mais pessoas. O propósito do canal é alcançar mais pessoas, para que mais pessoas, junto comigo, junto com você, desfrutem todos os dias o seu momento com Deus. Esse é o propósito do canal. Isso é o que nós buscamos todos os dias e por isso eu peço a sua ajuda. Davi, eu já sou inscrito, então o que é que eu posso fazer? Então deixa o gostei, deixa o like, porque dessa forma também a plataforma vai impulsionar o canal a alcançar mais pessoas. E por meio do poder do Espírito Santo, essas pessoas serão alcançadas. Tá certo? Eu creio pela fé 100% nesta convicção. E eu espero que você esteja junto comigo para que nós juntos venhamos alcançar todo mundo. Tá bom? Recados dados, vamos fazer nossa oração para logo em seguida estudar a lição? Olha aí, até rimou. Vamos orar então. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a lição, de poder se demorar no estudo da Tua palavra, usando o livro do Êxodo como um meio pelo qual nós vamos ouvir e, mais uma vez, ser impressionados pela Tua palavra. E nessa ocasião, como nas demais vezes, o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Aquele que vai impressionar o nosso coração, que vai nos chamar a atenção a detalhes, a textos, a palavras que terão um significado totalmente diferente, pois virão diretamente de Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que com essa natureza, essa condição pecaminosa que reside em nós, não é possível habitar e permanecer em Ti. E é por isso que nós clamamos, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que a gente viva em espírito e em verdade, te adore em espírito e em verdade, te busque em espírito e em verdade. Que os méritos, o sangue de Cristo, a justiça de Cristo nos cubra, para nós podermos permanecer em Ti por toda a eternidade. Ah, Deus, nós pedimos todas essas coisas, porque cremos pela fé unicamente no nome santo, nos méritos santos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de quarta-feira, basicamente, a metade da semana foi vencida. E louvado e engrandecido seja o nome de Deus por isso. O tema do estudo de hoje é Avançando pela Fé. Esse é um dos momentos, quem sabe, mais emblemáticos do povo de Deus após a saída do Egito. E quem sabe até mesmo as crianças conheçam esse ponto, essa etapa da história do povo de Deus de forma muito clara e de cós salteado. Eu quero convidar você, embora você já conheça o contexto, mas mesmo assim eu quero convidar você a ler junto comigo, para quem sabe, nessa leitura, a gente possa extrair algumas lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Vamos ler? Ele se encontra no capítulo 14 de Êxodo, o versículo 13 a 31. Davi é um pouco extenso. Mas como eu já disse em outras ocasiões, vale a pena se demorar um pouquinho lendo a palavra de Deus, porque é nesses momentos que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então vamos ler. Começando no versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo. Você lembra o que foi que o povo falou para Moisés? No estudo de ontem, nós meditamos sobre isso. Se você não viu, aproveita a ocasião e vai também estudar o estudo de ontem para que você não fique perdido. Não é? Então Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se.
Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas, mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Que contexto extraordinário! Quando a gente lê, prestando atenção, imaginando, vendo as cenas na sua mente, a gente nota cada detalhe interessante. A lição separou alguns pontos importantes, mas, além desses pontos, a gente consegue identificar outros dentro do texto. Por exemplo, a questão da coluna de fogo e da nuvem irem para trás. O intervalo que ficou, eu não sei se você percebeu, mas essa situação aconteceu no período noturno, em meio à escuridão. Normalmente, quando a gente vê cenas em filmes, em séries sobre esse relato, normalmente é retratado durante o dia. Mas, de acordo com o contexto, aconteceu no período noturno. A nuvem que guiava o povo, que representava a presença de Deus, ela meio que se dividiu em dois. Uma parte ficou com os egípcios, deixando eles envoltos em trevas para dificultar o acesso aos israelitas. E a outra parte se viu como luz para os israelitas, para os guiar na travessia do Mar Vermelho. Eu imagino que foi uma experiência de fato extraordinária, como todas as demais experiências com Deus, como por exemplo essa que nós estamos tendo. Olha os pontos que eu separei com base no estudo de hoje.
Uma vez que Moisés confiava em Deus e em sua palavra, ele encorajou o povo. Sabe, nos dias em que nós vivemos, facilmente se levantam pessoas desencorajadas, pessoas pessimistas, pessoas que, quem sabe, não conseguem vislumbrar algo melhor no amanhã por vir. E, infelizmente, essa manifestação de descrença, de pessimismo, de, quem sabe, ausência de fé, ela tem um poder de se propagar, de se espalhar, de contaminar as pessoas que estão ao redor. Essa era a realidade que o povo estava vivendo. No estudo de ontem, a gente viu que o povo começou a murmurar. Começou a culpar Moisés. Olha, foi a sua culpa, foi por conta de você, nós vamos morrer aqui. Olha a nossa situação. É porque não tinha sepultura no Egito que nós viemos morrer aqui no deserto. Olha o que foi que tu fez com a gente. Todo mundo estava falando isso, reclamando, se lamentando. Moisés, que cria no Senhor, que tinha a sua vida nas mãos do Senhor, que dependia do Senhor, não via da mesma forma. Olha, se Deus nos guiou até aqui, Ele tem um plano. Ele vai resolver. Se foi Ele que nos trouxe até esse ponto, Ele vai continuar nos conduzindo. E aí Moisés chamou a atenção do povo. Falou grosso. Dizendo, ei, pessoal, calma, não é assim não. Não fiquem com medo. Confiem no Senhor. Ele vai fazer infinitamente mais por cada um de nós. Vamos adiante. Olha, que conversa feia é essa? Vamos adiante. Palavras encorajadoras fazem a diferença nos corações daqueles que estão amedrontados. No coração daqueles que, quem sabe, estão sendo balançados pelas provas e pelas provações da vida. Seja essa pessoa, a pessoa que em momento de crise vai trazer à tona a convicção e a certeza do que é viver esperando no Senhor, do que é viver dependendo do Senhor. A sua influência pode fazer uma diferença extraordinária na vida daqueles que, quem sabe, estão balançados pelas tristes consequências do pecado, pelas tristes dores da vida. Tá certo? Moisés foi esse instrumento. Animou o povo, encorajou o povo. E o povo ouviu. Moisés não atravessou o mar sozinho. O povo foi junto com Moisés. A lição separou aqui 4 verdades essenciais que vão nos ajudar nas situações difíceis que foram extraídas do contexto. A primeira lição. Olha a primeira verdade essencial. Não tenham medo. Rapaz, isso beira a ser irônico. Como dizer para uma pessoa que está com medo para não ter medo? Será que é uma chavezinha que a gente simplesmente desliga? Interruptor off do medo? É tão simples assim? Será que Moisés não estava sendo ingênuo ao pedir para o povo não ter medo? De acordo com os cientistas, o medo é uma defesa do corpo humano. Quando o nosso corpo percebe o perigo, quando a gente sente que estamos em perigo, o medo ele é despertado, ele é ativado dentro de nós. E aí nós ficamos em alerta, em estado de fuga, em estado de constante atenção. Mas sabe um grande problema do medo também? Ele tende a paralisar. Ele tende a fazer com que a gente não apenas fique covarde, mas que a gente também perca a fé. Dentro do contexto espiritual, o medo nunca teve um entendimento, podemos dizer assim, com um tom positivo. Se a gente for lá para o início, no livro de Gênesis, no contexto ali da criação e do pecado, quando o homem e a mulher ouviram a voz de Deus, a Bíblia diz que eles tiveram medo. E por conta desse medo, eles se esconderam do Senhor. O povo de Israel estava vivendo exatamente a mesma situação. Eles estavam com medo e não conseguiam ver a face do Senhor.
agindo e protegendo eles. Mesmo que Deus estivesse ali junto com eles, eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque o medo estava ofuscando, o medo estava paralisando, fazendo com que eles permanecessem naquela mesma posição. E Moisés chamou a atenção. Nós não vamos ficar aqui, nós temos que continuar. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar. Isaías, ele chama a atenção com relação a esse tipo de sentimento que você podemos sentir, o medo. Olha só o que Isaías diz, no capítulo 41, verso 10 e 13, diz assim: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Nunca se esqueça das palavras de Isaías quando você tiver medo. Porque eu sei que você terá medo. Porque eu tenho medo. Principalmente quando as coisas vão de mal a pior. Quando as coisas fogem ao controle das nossas mãos, a gente fica com medo. E quando esse medo bater às nossas portas, lembre do que Isaías disse. Nós temos um Deus que está conosco, que nos toma pela mão direita como sua posse, e nos cuida e nos zela, e nos fará conduzir por caminhos seguros, caminhos que terminarão em vida eterna. A segunda verdade essencial para tempos difíceis é: fiquem firmes. Davi, o que significa ficar firme? É não balançar? É não murmurar? Sim. Mas, além disso, é permanecer convicto no propósito de Deus. Deus tinha dito: eu os levarei para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Eu os levarei. O Senhor nos disse: vamos confiar, vamos esperar, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para viver os propósitos de Deus. Ficar firme não significa dizer manter-se na posição em que você está, mas é não balançar com relação à convicção que rege o propósito. Ou seja, se os israelitas estivessem firmes, aquele momento de dificuldade não iria fazer com que eles, quem sabe, repensassem a posição que se encontravam. Terceira verdade essencial: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Para a gente conseguir ver, nós precisamos estar de olhos bem abertos. E para conseguir enxergar os feitos extraordinários de Deus, nós precisamos exercer fé. Normalmente a Bíblia faz uma correlação com a questão da descrença, da incredulidade, com relação a estar de olhos fechados, a estar cego. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os egípcios. O Senhor disse: olha, eu vou endurecer o coração deles. Em outras palavras, eu vou deixar eles obstinados. Eles vão estar tão cegos de raiva, de ódio, que eles não vão perceber que estarão cavando a própria cova. Que estarão indo para a morte. Até que será tarde demais. Para que eu e você não trilhem os mesmos passos dos egípcios, eu e você precisamos ver. Precisamos estar atento, perceptível. Davi, mas eu não consigo ver o invisível, o plano espiritual. De fato, não está aberto aos nossos olhos. O que você devemos fazer é pedir em oração: Senhor, me torna sensível aos teus livramentos, ao que o Senhor tem feito, aos teus milagres, para que dessa forma eu glorifique o teu nome, eu agradeça, eu reconheça. Deus tinha feito tantas coisas por Israel. Deus tinha livrado, Deus tinha protegido, Deus tinha dado vida aos primogênitos. Mas na primeira crise, no primeiro problema, o povo fez o quê? Murmurou, reclamou, se arrependeu. Era como se o povo estivesse com os olhos fechados. Por isso que Moisés chamou a atenção. Vejam, abram os olhos, percebam ao seu redor. Saia dessa bolinha que você está envolvido, do problema pessoal dentro da sua realidade.
Enxergue além dos problemas. Enxergue além da crise. O que o Senhor tem feito pelo seu povo, por você de forma individual. Veja o que o Senhor tem feito por você. Isso demanda fé. Porque a fé é exatamente isso. É conseguir ver aquilo que está invisível aos nossos olhos carnais. E por último, a última verdade, estamos nos aproximando do encerramento, diz assim: o Senhor lutará por você. Quando a gente medita nas histórias bíblicas, a gente nota esse padrão. Vez por outra, o Senhor se levantando e indo adiante do seu povo. Dentro desse contexto não foi diferente. O anjo do Senhor, a pessoa do próprio Jesus, estava ali junto com o povo, guiando o povo. O que o contexto diz? Ele foi lá para a traseira do povo. Foi proteger o povo. Foi lutar. Foi pelejar contra um inimigo do povo. A nuvem que estava guiando o povo foi lá também atrapalhar, dificultar, para que o povo tivesse tempo e condições para serem salvos. Toda a Bíblia é apresentado o Senhor lutando por mim e por você. E a demonstração máxima da guerra, da luta que o Senhor entrou em prol de mim e de você foi a morte na cruz, no Calvário. Ali foi a maior demonstração, não apenas de amor, mas também de envolvimento, de entrega, dizendo: ei, eu estou aqui por você. Eu estou dando a minha vida por você. Eu estou indo para a guerra e pagando o preço por você. Então, quando você, quem sabe, pensar: eu estou sozinho, eu estou lutando sozinho, lembre-se desse contexto. A palavra do Senhor diz: e o Senhor lutará por você. A Bíblia não diz: o Senhor lutará com você. Não, o Senhor lutará por você. Você não vai nem precisar lutar. Olha que coisa extraordinária. Que Deus é esse? Que Deus é esse? O Senhor lutará por você. Vários exemplos na palavra a gente encontra de fato o Senhor lutando pelo seu povo. E o que é que a gente vai fazer enquanto o Senhor estiver lutando por nós? A única coisa que nos cabe: confiar na sua palavra. Enquanto o Senhor está ali lutando por nós, nós vamos obedecer e confiar na palavra dele. Por quê? Ele está lutando por nós. E 4 verdades essenciais que nos ajudarão a lidar com os momentos de crise, de provação, de dificuldade. Que nós não possamos esquecer. Que o Espírito Santo nos lembre desses 4 passos para a gente conseguir lidar de maneira melhor e mais saudável. Os últimos pontos que eu destaquei diz o seguinte: a ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente. Em momentos de crise, não há espaço para se reclamar, não há espaço para se arrepender, não há espaço, não tem o que fazer. Sabe aquele ditado? Já pisou na jaca? Já era. Não tem. Agora tem que continuar. A situação está difícil? Tá. Não tem o que fazer, voltar, dar um Ctrl Z dentro do contexto tecnológico. Não tem como desfazer. Siga em frente. Davi não tem como. Siga em frente. Davi, eu não tenho condição, eu não estou bem. Siga em frente. Davi, eu não consigo. Siga em frente. Vá da forma que você conseguir, mas siga em frente. A ordem é essa. Nada melhor que o tempo para mostrar que o seguir em frente foi a melhor decisão que tomamos frente aos problemas da vida. Siga em frente. O último ponto que eu destaquei: os egípcios os perseguiram cegamente, porque não viram que Deus estava fazendo maravilhas por seu povo. Ou melhor, só viram quando eram tarde demais, como revelou sua confissão. Sabe, as pessoas que, infelizmente, não permitem a atuação do Espírito Santo na sua vida,
que estão vivendo de maneira resoluta e obstinada, com o coração endurecido, como era o caso dos egípcios, essas pessoas não conseguem, não têm percepção da presença de Deus. É tanto que muitas levam a vida como se Deus não existisse, como se Deus não fosse real. Isso é a realidade das pessoas que não creem em Deus, que não se permitem ser alcançadas por Deus. E da mesma forma que os egípcios só perceberam quando foi tarde demais, assim mais uma vez acontecerá na história desse mundo. Quando o Senhor Jesus estiver aparecendo lá no céu, a Bíblia é bem clara ao dizer que aqueles que estavam com o coração endurecido vão olhar para os montes e caia sobre nós, para que a gente não contemple a face daquele que vem nas nuvens do céu. Ou seja, somente quando foi tarde demais. Que essa não seja o desfecho da minha e da sua vida. Que de hoje em diante, em meio às provas e dificuldades da vida, em meio aos infinitos mares vermelhos que estão se levantando diante de nós, a gente possa colocar em prática essas 4 verdades essenciais e que a gente possa continuar seguindo em frente e obedecendo ao Senhor. Afinal de contas, voltar para o Egito nunca mais. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando do tema Avançando pela Fé. Vai ter momentos que somente pela fé eu e você vamos conseguir avançar. Quem sabe as forças já estarão no limite, mas pela fé, pelo poder de Deus, nós iremos sim continuar marchando rumo e em direção à terra prometida, a nossa Canaã celestial. É isso? Chegamos ao fim. O estudo de hoje foi maravilhoso. Eu, particularmente, gostei muito. Me perdoe se o tempo avançou. Né? Às vezes você olha assim, Davi, está demorando demais. É porque é gostoso demais. E eu espero que a experiência seja semelhante aí para você. Que o Papai do Céu continue falando ao nosso coração, com poder, com autoridade, e que por meio dessas experiências a gente, de fato, venha a ter uma entrega genuína em suas mãos. Eu quero te ver aqui no próximo Momento com Deus, no próximo estudo guiado. Não falta. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser bênção do mesmo jeito. Eu estarei aqui e esperando, junto com o nosso Deus. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.